Irmãs, irmãos, a paz do Senhor seja em nossos corações. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Boa noite a todos. Jesus ampare a todos nós. Nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite com uma lição do livro Pão Nosso, lição 64, intitulada Melhor Sofrer no Bem. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhes corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os trabalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. Mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada no serviço iluminativo, reserva-se destinos diferentes. Oremos então, meus irmãos, em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, na presença do Senhor, porque Ele já nos disse que onde houvesse reunidos 2 ou mais em nome dEle, ali Ele estaria. Por isso, aqui nos encontramos na presença de Jesus, pedindo a sua misericórdia para todos nós, misericórdia para o nosso planeta, misericórdia para toda a humanidade. Que o Senhor possa estender suas mãos luminosas sobre todos nós, amparando-nos, ajudando-nos, Senhor, a vencer as dificuldades do momento. Que nós que aqui permanecemos possamos trabalhar em Teu nome e aos nossos queridos irmãos e entes que desencarnaram, principalmente nesse momento de pandemia, possam receber no mundo espiritual maior o amparo que necessitam. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez aqui estarmos na Tua presença para aprendermos, Senhor, com os Teus ensinamentos trazidos, Senhor, pela palavra do nosso irmão Ivan Diniz. Que ele possa ser envolvido, Mestre, pelos Seus trabalhadores de luz. No mais, nós pedimos a Tua permissão, Senhor, a permissão dos amigos espirituais e, sobretudo, a permissão de Deus, para iniciarmos o nosso estudo, o nosso trabalho desta noite, com nossos agradecimentos, Senhor. Muito obrigado, muita paz, meus irmãos, que assim seja. Melhor
é sofrer fazendo bem. Então, essa frase de Pedro, Emmanuel transforma, né, nessa bênção de nos alertar e nos despertar a consciência, despertar a nossa vontade de nos ocuparmos com as coisas boas e nos entregarmos a Jesus. Esse é o convite de Emmanuel para todos nós. É melhor, então, sofrer fazendo bem, porque para esses reserva-se destino diferente, encerra a página Emmanuel nos esclarecendo. Por isso pedimos a Jesus que nos fortaleça para que nós possamos ampliar o nosso discernimento nos seus ensinamentos e fortalecer a nossa fé e a nossa vontade para podermos exercitar esse bem incansavelmente. Então, para todos nós, que Jesus nos fortaleça nessa linha de trabalho, né? Nessa meta que é sempre fazer o bem. Então, a gente agradece a Jesus essas oportunidades de aprendizado que vão, pouco a pouco, nos fortalecendo para vivenciarmos em plenitude a lição do Mestre. Então, meus irmãos, a gente vai passar a palavra ao nosso irmão Ivan Diniz, que nos traz o tema, o mal e o remédio. Então, boa noite, Ivan, que a palestra nos seja abençoada, né? Que a sua palestra seja amparada por Jesus, e quando for 8h45 eu retorno para a gente encerrar. Tá bom? Sim. Então está com você a palavra. Obrigado. Boa noite, irmãos. Estamos imensamente felizes por estar aqui, atendendo mais a essa oportunidade de trabalho na seara do nosso Mestre Jesus. Como ele próprio nos disse, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, nós estamos aqui para trazer mais um estudo sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E esse nosso tema de hoje, o mal e o remédio, é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E quem dita essa lição, o mal e o remédio, é o espírito de Santo Agostinho, que nos fala assim, logo de início: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Então, diante desse questionamento de Santo Agostinho, e a gente meditando sobre esse questionamento, a gente vai responder negativamente. Por quê? Porque a gente vê ainda na Terra muita miséria, né? Pessoas que sofrem, né, a enchente, outras regiões sofrem as consequências da seca, outros passando fome, né? Outros passando sofrimento. Então, diante desses quadros que a gente vê aqui na Terra, além de crimes, corrupção, né? A gente vê logo que aqui ainda não é um planeta de gozo, não é um paraíso de delícia, né? Então, a gente pergunta também por nossa vez, se não é paraíso, o que é? Então, a gente sabe que estamos num planeta e está numa fase de transição, né, de prova e expiação para regeneração. Então, o mundo está passando por uma mudança, né? E muitas pessoas consideram
a Terra nesse grau como se fosse uma escola onde nós temos muito a aprender e muito mais a aprender dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Porque dos ensinos do Mestre Jesus, a gente tem pouco conhecimento ainda. Isso requer mais tempo da nossa parte para estudar Jesus, entender Jesus e viver Jesus principalmente. Porque quando fala que a Terra é uma escola, as pessoas pensam que é só para aprender, né, assuntos escolares. Não, assuntos espirituais. Porque temos que ter um equilíbrio na nossa vida, né? Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Estamos, sim, num planeta material. Temos que nos preparar para sobreviver nesse planeta material. Mas temos ainda muito mais a nos preparar para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? E, então, diante desse grau evolutivo do nosso planeta, muitos também consideram o planeta um hospital. Até porque todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra, somos portadores de muitas enfermidades espirituais, as quais a gente tem que tratar. Por isso que Jesus, numa outra passagem do Evangelho, ele coloca para nós: não vim para os sãos, não vim para os sadios, né? Eu vim para os doentes, ou seja, para os enfermos, como nós. Então, nós temos que procurar nos aproximar desse médico da alma, que é o nosso Mestre Jesus. O que fazer, então, para a gente se aproximar desse Mestre Jesus? Estudando o seu Evangelho e, acima de tudo, procurando vivenciar aquilo, né, que a gente aprende, colocar em prática. Não só dentro da casa espírita, mas onde quer que estejamos, nós temos que nos esforçar para exemplificar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Como ele próprio, né, nosso Mestre Jesus, exemplificou. Quando ele esteve aqui junto de nós, ele não ficou, né, de um local confortável, cercado de luxo e riqueza, ditando a lei que ele veio trazer para nós, para o povo viver, e ficou distante do povo. Não, ele veio trazer a boa nova, veio trazer daquilo que nós precisávamos para vivermos bem aqui na Terra, sermos felizes, né? E, para isso, então, ele foi junto, viver lá junto do povo, mostrando para nós como devemos fazer, né? E aí, tudo isso requer esforço da nossa parte para vivenciar esse Evangelho e já experimentarmos aqui na Terra, né, a felicidade que ele nos prometeu, né, no plano espiritual. Então, nós temos que fazer esse esforço, tá? Mas, como os espíritos encarnados aqui na Terra, né, somos todos de graus evolutivos diferentes. Mais adiantados, outros mais atrasados, outros numa condição mediana, e temos todos nós que conviver junto, né? E aí é a oportunidade, devido a essa diferença evolutiva, da gente exercitar com o próximo a paciência, a tolerância, a compreensão, a humildade. É através desse exercício dessas virtudes e outras também, né, que a gente vai
através desse exercício, subindo na escala evolutiva. Então, devido a essas diferenças de evolução, há aqueles irmãos nossos que acham que o trabalho, tanto material como o trabalho moral, no bem, né, é um castigo de Deus, é um inferno, no dizer deles. Então, esses espíritos que estão nesse grau evolutivo, né, eles acham que ter paz é cruzar os braços, viver de sombra e água fresca, e achar que Deus tem que dar tudo para nós de mão beijada, né? Então, essas pessoas, às vezes, são espíritos encarnados que se revoltam com a condição de vida, né? E acham que isso é paraíso, isso é ter paz. Mas quando a gente estuda o Evangelho do Mestre, a gente entende que esse não é um pensamento correto. Então, a nossa lição, o mal e o remédio. O que significa mal? Mal é aquilo que prejudica e fere. É aquilo que se opõe ao bem. E o que é o remédio? Remédio é aquilo que pode acabar com o mal ou doença. Então, remédio não significa, dependendo do caso, né, cura, vai curar. Certa vez, ouvindo um palestrante espírita, ele tinha uma voz assim poderosa, bem alta, então ele explicava até sobre isso para nós, né? Ele falava assim: remédio remedeia, remédio não cura. E se remédio curasse, ele ia chamar de curativo, né? Não deixa de ter lá a sua razão. Então, nessa lição, que tem, aliás, nesse capítulo, que tem o título Bem-aventurados os aflitos, a gente pode ver alguns exemplos, né, que nos leva a ter aflições na vida. Então, por exemplo, ambição. Ambição é um sentimento que muitos de nós aqui na Terra possuem. E muitas pessoas se deixam se levar, ser governado pela ambição. E com isto ele acaba cometendo falhas na sua conduta, né? Então, um ambicioso é aquele que coloca o interesse acima do coração. Ele não pensa para conquistar uma determinada missão se ele vai prejudicar esse ou aquele. Ele não pensa nas consequências, né, dos atos praticados atendendo à ambição, que se vai prejudicá-lo mais à frente ou algum dos companheiros de jornada, né? E que de sofrimentos, de lágrimas são derramados por este mundo afora por causa da ambição. Então, por causa da ambição, quantas pessoas, né, para conquistar aquilo que ele deseja, não pensa duas vezes, como a gente disse, né, e acaba praticando uma série de atos contrários à lei divina, conseguindo coisas que pode dar felicidade naquele momento, coisas no sentido material, né? Ele vai dar aquela felicidade no momento, mas vai ter dor mais à frente.
Outro se entrega para realizar a sua ambição a variadas práticas negativas, dentre elas jogatinas, né? E demais vícios que a gente conhece aí no mundo. Um outro mal que muita gente pratica é a avareza. Né? O que é a avareza? É o apego exagerado aos bens terrenos. Torna o homem insensível e endurece-lhe o coração. Então, é a pessoa que parece que acumular na ânsia de ter. Então, ele está caminhando nesse sentido, num sentido oposto à verdadeira felicidade. Jesus nos fala do caso, né, do avarento, né, daquele cidadão que tinha muito bens, que tinha muita terra, e essa terra produzia muito, e então, digamos, o celeiro que ele possuía, né, não cabia lá muitas coisas. Então, ele resolveu demolir os celeiros menores e construiu outro maior ainda. E nesse celeiro maior, começou a acumular bens da colheita que ele fazia, e até que, digamos assim, abarrotou lá o local. Então, chega um determinado dia, ele coloca, né? Vendo aquilo tudo, ele fala o seguinte: alma, agora tens o bastante para eu viver. Então, come, bebe, regala-te. Né? E aí, então, Jesus passa a mensagem para nós. Mal sabe ele. Hoje mesmo, será pedido a sua alma. E o que tens, para quem será? Ou seja, a pessoa acumula, achando que quando desencarnar, vai levar tudo com ele, e não vai. E às vezes, devido a essa avareza, essa pessoa nem ajuda os seus familiares, porque vai desfalcar lá o estoque, então ele quer acumular. Né? E aí, ele desencarna, fica tudo aí, então todos os parentes deles que aqui ficaram, vai usufruir do que ele acumulou. E além de acumular, um espírito como este for apegado demais aos bens materiais, aquilo que ele acumulou, no plano espiritual, vai ser motivo de dor, de sofrimento para a vida dele, né? Porque de lá ele vai perceber, vai sentir, né, os parentes esbanjando, utilizando de tudo aquilo que ele deixou de usufruir, bem como de ajudar as pessoas. Então, digamos, dobra o seu sofrimento no mundo espiritual. Por isso que Jesus passa aquela mensagem para nós: ajuntai tesouros nos céus, porque a terra, né, deixa eu lembrar aqui que me falhou, juntai tesouros no céu, porque deles, né, a gente, digamos, vai fazer um bom uso no plano espiritual. Então, não é para juntar tesouros aqui da terra, juntar valores materiais, títulos aqui da terra. Isso não vai nos colocar numa posição melhor no mundo espiritual. Então, temos que ter equilíbrio. Né? Por isso que Jesus também nos recomenda: cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, essa parábola do avarento, Jesus passa já essa advertência para nós, para que a gente não venha ser vítima de nossos próprios atos
né, no sentido material aqui na Terra. Um outro mal que a gente presencia no nosso planeta: a cólera. A cólera, ela é filha do orgulho. Então, ou seja, a gente cultivando o orgulho, a gente vai falar mais na frente sobre ele, né? Nós nos colocamos numa posição que nós não estamos. E aí, devido a esse orgulho, se alguém faz uma comparação que nos rebaixe, né? Faz uma crítica sobre um determinado defeito e somos portadores, né? Aí, pronto, a pessoa já fica irada, fica, né, com esse sentimento de cólera. E se ele cultivar esse sentimento constantemente, esse sentimento de cólera, ele vai manter o seu emocional alterado, o que vai gerar mau humor, o que vai gerar destratar as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. E aí acaba prejudicando a sua própria saúde. Dá, então, um esforço que a gente tem que fazer, né, para eliminar esses sentimentos negativos nossos, que nos prejudica mais do que o nosso próximo. Um outro sentimento ou um outro mal que a gente presencia aqui na Terra, o egoísmo. O que é o egoísmo? É o excessivo amor ao próprio bem. A pessoa só pensa nela, né? E sem atender ao bem dos outros, né? E aí, se uma pessoa precisa de uma determinada ajuda nossa e a gente tem condições de praticar esse ato, uma ajuda, e a gente deixa de ajudar por puro egoísmo. Então, essa pessoa, digamos, vai ficar chateada conosco, né? Que ela precisou de uma determinada ajuda, a gente tinha condições de ajudá-la, mas devido a esse apego, esse egoísmo, a gente não ajudou. Daí é uma falha, e na realidade também é um mal que a gente vive aqui na Terra. Um outro mal, a inveja. O que é a inveja? É o desgosto causado pela alegria que a gente vê nos outros, sem atender, né, aos outros. Então, a gente fica com esse sentimento de inveja e ficamos, né, num desejo violento de possuir os mesmos bens que está trazendo alegria para o próximo. Só que a gente está em outras condições, digamos, espiritual ou até financeira, não temos condições de possuir que o nosso companheiro conseguiu possuir, né? Então a gente fica com aquele olho grande em cima daquilo que a pessoa tem, né? Então, são esse mal espiritual que a gente tem que procurar combater em nós. Ainda outro que a gente vai citar, outro mal que a gente presencia aqui na Terra, a maledicência. O que é a maledicência? Ato de falar, né, das fraquezas, deslizes dos outros, né? E aí, então, essa é uma prática que a gente vê muito na Terra, até porque todos nós somos portadores de imperfeições, né? E aí a gente prefere apontar as imperfeições, os defeitos dos outros. Então, se nós estamos com determinada pessoa, né,
ou até mais outra pessoa formando aquela rodinha, logo a gente está lá falando mal da vida dos outros, falando dos defeitos das pessoas. Porque enquanto a gente está mostrando o mal da outra pessoa, todos estão esquecendo de olhar para o nosso, né? E aí desviamos a atenção de nós e vamos apontar o dos outros. Então, isso é uma falha de conduta que a maioria da humanidade tem, tá? E a gente vai ver um remédio para isso mais à frente. Orgulho. Entre todas as imperfeições humanas, a mais comum também e a mais perniciosa é, sem dúvida, o orgulho. Por quê? O orgulho, como a gente sempre diz, nos faz nos situar num grau de elevação que a gente não está. E queremos que todos que convivem conosco nos vejam naquela altura em que nós nos colocamos. E aí, se um irmão nosso, companheiro de jornada, que certamente não nos vê na altura que nós nos colocamos, ele diz algo que, de forma que a gente se sinta ofendido, embora não seja a intenção dele, aí ele dá um tratamento que a gente achava que merecia um tratamento muito melhor do que ele está nos dando, pronto, já ficamos aborrecidos, né? Esse tipo de tratamento, porque que a gente julga, né, merecedor de algo mais elevado, e aí, devido a esse orgulho, né, a gente já fica mal-humorado. Muitas das vezes, nos orgulhamos da família, nos orgulhamos da nossa inteligência, procurando impor nossas opiniões e ponto de vista. Orgulhamos-nos da nossa raça, nos orgulhamos da religião que fazemos parte, né? E às vezes a pessoa diz algo relacionado a essas situações que acabei de colocar, já ficamos, né, aborrecidos, ou até nos transformamos, né, ou transformamos essas pessoas em nossa inimiga, né? Um outro sentimento negativo, que é um mal na nossa vida, preguiça. A preguiça, né, ela é provocada pela a ociosidade. É um grave defeito da vontade, caracterizando-se pela falta de impulso para o trabalho. Daí, a gente, diante da preguiça, o melhor remédio chama-se trabalho. Vamos reunir aquele pouquinho de força que a gente tenha e vamos reagir, não se entregar à preguiça, né? Porque o preguiçoso, ele adota aquela filosofia, né? Dizendo, plantando, dá. Não plantando, dão. Então, não planto, não. Né? E fica, então, muitas das vezes, vivendo de doações porque não quer se mexer. Né? E por aí vai. E tem um ditado que nos diz: cérebro desocupado é oficina do diabo. Diabo, entre aspas, né? Porque a gente fica ali parado, então vai servir aqui o nosso cérebro de ninho para os espíritos inferiores virem ali injetar mais preguiça, mais indisposição na nossa vida. Então temos que reagir. Temos ainda defeito ou mal na nossa vida. Vaidade. Qualidade do que é passageiro.
de pouca duração, ou desejo exagerado de atrair a admiração ou as homenagens dos outros. Então, o vaidoso está querendo sempre andar, digamos, com vestimentas novas, seguindo a moda, mal usa uma roupa, já quer trocar com aquela, já foi vista pelos outros. Às vezes as pessoas estão ali sem condições de ter isso, né? E faz dívida, as quais vão trazer aflições mais à frente, né? E ainda a vingança, que é uma prova de inferioridade moral de quem a exerce, né? É aquela pessoa que tem adota aquele ditado: não levo desaforo para casa, devido a esse espírito de vingança. Então, qual o remédio para todos esses males que a gente acabou de citar, né? Para a ambição, o remédio é equilíbrio na vida. Para a avareza, é o desprendimento, é o desapego de bens materiais. Quando a gente pratica caridade, já é um exercício que a gente está fazendo de desprendimento dos bens materiais. Para a cólera, o remédio é a mansidão. E Jesus nos deu exemplo dessa mansidão quando esteve aqui na Terra. E ainda nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele nos deixou essa lição. Para o egoísmo, o remédio é o altruísmo, a caridade. Praticando, né, a caridade, o homem espiritualiza-se mais. Egoísmo, né? Para o egoísmo é o altruísmo. Inveja, o amor é o remédio. A compreensão é o remédio. A humildade é também o remédio. Maledicência, o remédio é silêncio, ou pelas boas palavras. Aconselha-nos um sábio espiritual, né, o seguinte: antes de falardes, tende cuidado de examinar se aquilo que ides dizer satisfaz os 3 requisitos: se é verdadeiro, se é agradável e se é animador. Ao contrário, se não for nada disso, deixai-vos ficar calados. E o orgulho, o remédio é humildade, a sabedoria e as boas qualidades morais. E para a preguiça, para a ociosidade, já dissemos, né? O melhor remédio é o trabalho, o aproveitamento dos instantes de nossa vida. Jesus, né, nos deixou também este ensinamento: meu Pai, até agora, não cessa de trabalhar, e eu trabalho também incessantemente. Então, o trabalho é lei de Deus. Quer gostemos ou não, a gente tem que adquirir, né, um gosto pelo trabalho, porque ele impulsiona o progresso no mundo e também o nosso progresso espiritual. Então, daí a doutrina está sempre a nos convidar a nos esforçar, né? Para a vaidade, o remédio é a modéstia, a simplicidade, que agrada mais a Deus, né? E, então, não nos preocupemos de ser notados
né, pelo homem. Vamos procurar ser notado por Deus, né, pela nossa simplicidade, por procurar servir ao nosso próximo. E para a vingança, esse mal que a gente presencia muito aqui na Terra, que tem enchido prisões, o remédio melhor, perdão. Perdoar, reconhecendo em nossos ofensores, infelizes criaturas necessitadas de que as amparemos com as nossas orações. Eis o remédio para a vingança. E Paulo de Tarso, ele nos recomenda: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Né? Então, a fonte inesgotável dos remédios, né? A fonte inesgotável dos remédios, Jesus e o seu Evangelho. Então, utilizando desse remédio que o nosso Mestre Jesus trouxe para todos nós, né? Com a fé, amor e resignação, a gente vai ter um bom progresso já aqui na Terra. Santo Agostinho ainda nos diz: dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Então, a gente tem que procurar estar sempre disposto a servir o nosso próximo. Queremos que Deus ou Jesus façam sempre a nossa vontade, nos libertando das aflições, né? Só que a gente esquece de que Deus é o Criador Supremo, é o nosso Pai Criador. E se ele está numa posição tão elevada, né, nós estamos numa posição ainda de servo. Então, não estamos aqui para Jesus ficar servindo, dando tudo de mão beijada para nós. Ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente evolua, né? E para isso é preciso, né, o trabalho, né? E ele, então, nos recomenda nesse trabalho, né? Dai de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, visitai os enfermos, etc. Então, é sempre o trabalho no bem. E para a gente ficar, digamos, atento a esses deveres elevados que temos a fazer, né? A gente tem que procurar nos alimentar das palavras do nosso Mestre Jesus. Procurar estar estudando sempre para o nosso próprio bem, para a nossa evolução espiritual aqui na Terra. Então, procuremos desenvolver a fé em nós próprios e para a gente sentir essa fé crescer dentro de nós. A gente vai, digamos, observando os acontecimentos que ocorrem ao nosso redor, diante de uma prece que a gente faça para A ou para B,
e diante dessa pressa a gente vê um resultado acontecendo, tudo isso vai sedimentando em nós a fé, e vai crescer cada vez mais e vai fazer que a gente se torne, de fato, um trabalhador da Senhora, né? Um trabalhador da seara. Então, que a paz do Mestre esteja conosco. Então, mais uma vez, Ivan, muito obrigado. E eu te peço para fazer a prece de encerramento. Faz favor. Eu que agradeço por mais essa oportunidade e sempre que precisar, tendo condições, estarei pronto para atender. Muito bom. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre, Irmão Maior, nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que tem nos dado, por tudo que ainda nos dará. Pedimos, Mestre, que fortaleça toda a humanidade diante dos momentos em que a gente passa com essa pandemia, fortaleça, console a todos os nossos irmãos que estão vivenciando perda de familiares. Nos torne, Senhor, cada vez melhor para exemplificar os seus ensinos, o seu evangelho. E onde quer que estejamos, sejamos um ponto de luz na vida do nosso próximo. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.